Olá, estudantes da segunda série, vamos para mais uma aula de biologia e o tema de hoje é o reino Monera, as doenças causadas por bactérias, as tais bacterioses. Vamos falar sobre algumas delas. Tá? Então o objetivo é conhecer as principais bacterioses e os métodos de prevenção dessas doenças causadas por bactérias, ok? Então vamos começar com uma notícia, né? Estudo derruba mito de que pessoas abrigam 10 bactérias para cada célula. Contagem celular e de micróbios do corpo humano tem mesma magnitude. Os cientistas concluíram que um humano de referência, um homem de 20 a 30 anos, né, com 1,70 m e 70 kg, abrigaria cerca de 39 trilhões de bactérias e possui cerca de 30 trilhões de células. Então, né, verificando esse montante de seres, né, de células e bactérias, digamos que seria um número muito aproximado, né? Antigamente acreditava-se que a gente tinha muito mais bactérias do que células. Sim, a gente ainda tem mais bactérias do que células, mas o número é próximo, mais parecido, digamos assim, ok? Bom, você já ouviu falar sobre os pré-bióticos, probióticos, né? Sabe qual o papel deles para a nossa saúde? O que acontece quando eles estão em falta? Então, probióticos e pré-bióticos, eles atuam no nosso intestino, né? No nosso sistema digestório, tá? Probióticos são aqueles que a gente toma eles ou ingere eles já prontos ali para auxiliar, né? No intestino, né? Toda a flora intestinal, tá? O conjunto dos dois, né, é que vai atuar ali na flora intestinal e vai ajudar, por exemplo, na produção das fezes, na absorção dos nutrientes e tudo mais. E são alimentos que a gente ingere, que são mais naturais, que contêm fibras, vitaminas, né? Seres microscópios, por exemplo, o kefir, né, que ele é produzido, né, a partir de bactérias e leveduras também, né, e que vão auxiliar ali na flora intestinal, na produção das fezes, na absorção de nutrientes e tudo mais, ok? Então são benéficos ao corpo e são importantes, inclusive, certo? Bom, do que as bactérias então elas se alimentam, né? Existem bactérias que são autotróficas, ou seja, aquelas que são capazes de produzir o seu próprio alimento, tá? Então elas vão produzir através da quimiossíntese, né? Que é aquela síntese quimicamente que acontece, ou a fotossíntese, né? Através da luz, como as plantas fazem, bem parecido inclusive, tá? Ou elas podem ser heterotróficas, no caso daquelas bactérias, por exemplo, que participam da decomposição. Então, elas vão se alimentar de seres, né, de outros seres vivos, né, da matéria morta, ok? Bom, e o que são as bacterioses? Bacterioses são doenças causadas por bactérias, existem vários tipos, tá? Apesar de nós termos um corpo que tem mais bactérias até do que células, a maior parte das bactérias elas são inofensivas, não causam nenhum problema e inclusive nos ajudam, tá? Mas existem, infelizmente, aquelas que podem vir a causar doenças, tá? Então vamos conhecer algumas dessas doenças, né? Uma delas é o tétano. O tétano, ela é causada pelo Clostridium tetani, né? Essa bactéria. E a transmissão é através do contato de ferida suja com saliva, fezes de animais, tá? Objetos cortantes, enferrujados, né? Que podem conter essa bactéria ali, tá? E os sintomas são bem característicos, tá? Rigidez dos membros do abdômen, dificuldade de abrir a boca, certo? São sintomas bem característicos do tétano, tá? A prevenção, principalmente através da vacinação, tá? E essa vacinação, ela tem que ocorrer pelo menos a cada 10 anos, tem que refazer essa vacinação, porque, né, os anticorpos, né, que são produzidos contra essa bactéria, há uma decadência, né, deles ao longo do tempo. Então é necessário, né, repetir a dose da vacina para que essa imunidade volte a ser ativa e você se previna, né, contra essa doença. Além, obviamente, de lavar cortes e arranhões para evitar, né, diminuir pelo menos o risco de pegar a doença, ok? Outro exemplo de uma bacteriose é a cólera, que também é bem conhecida, né? Ela é causada pelo Vibrio cholerae, tá? E a gente pega através do consumo de água contaminada, tá? Então essa água que está presente, né, para beber ou que foi utilizada para lavar, por exemplo, frutas, verduras e legumes, e daí o vibrião da cólera ficou ali no alimento, você ingeriu e acabou pegando a doença, certo? Ela é mais comum em regiões onde não há saneamento básico,
certo? Então, quais são os sintomas, né? Então, diarreia intensa, fezes líquidas, a cor branca, que fica semelhante, né, à água de arroz ao leite, náuseas e vômitos constantes, entre outros. E acaba enfraquecendo demais a pessoa, certo? E precisa de assistência médica. Então, a recomendação para prevenção é saneamento básico, beber água filtrada, tratada de preferência, higienizar bem alimentos, né, com água tratada, água filtrada, justamente para evitar a ocorrência dessa bactéria. Tá? Outro exemplo bastante comum, principalmente em cidades grandes, é a leptospirose. Ela é causada por uma bactéria, a Leptospira, tá? SP, e ela é transmitida através do contato com a urina ou excrementos, né, fezes de animais como o camundongo, o rato, por exemplo, né, a ratazana, principalmente das cidades grandes, que possa vir a estar contaminado. Então, quando que acontece isso? Geralmente em enchentes. Tá? Sintomas: febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, perda de apetite, vômito, diarreia, tá? Calafrios, olhos vermelhos são alguns dos sintomas da leptospirose. Então, como que a gente evita, né? A prevenção é justamente evitar o contato com essa água contaminada. Então, durante uma enchente, por exemplo, evitar entrar em contato com essa água que está presente ali na rua, ou usar uma bota, né? Aquelas galochas que vão evitar, né? Separar, né? Deixar prevenir que a pele entre em contato com essa água que possa estar contaminada, ok? A meningite bacteriana é um outro tipo de bacteriose, tá? Que é causada por várias espécies, na verdade, do meningococo, tá? De bactérias, uma delas é o meningococo, tá? E a transmissão é por via respiratória, certo? É uma doença grave, tá? Cujos sintomas são febre alta, vômitos, tá? Confusão mental, rigidez na nuca, dor na cabeça. Mas entre os sintomas mais característicos, mais comuns, é justamente a rigidez na nuca, manchas roxas na pele, essa intolerância à luz, a pessoa começa a ficar, ela não consegue olhar diretamente para a luz ou próximo da luz, que incomoda, tá? Isso é um dos sintomas, tá bom? Prevenção, principalmente a vacinação. Existe vacina para meningite, então se houver a vacinação, a chance é significativamente menor de desenvolver essa doença, tá? Logicamente que evitar também locais de aglomeração, procurar manter os ambientes bem ventilados, tá? E evitar contato com a pessoa que esteja com a doença, ok? Bom, vamos para a atividade 1, né? Então, primeiramente, vamos ler essa notícia. Escolas fechadas, hospitais lotados, eventos cancelados. O Brasil da meningite de 1974. Em 1974, durante o período da ditadura militar, o Brasil enfrentava a pior epidemia contra a meningite da sua história. Para evitar o contágio, o governo tomou medidas drásticas, decretou a suspensão das aulas, suspendeu eventos esportivos, hospitais, como o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, ficaram superlotados. Naquela época não havia rede social, mas já existiam as fake news, né? A boataria atrapalhou bastante, recorda José Cássio, que foi a pessoa entrevistada ali naquela notícia. Lembra bastante o momento recente, né, com a pandemia do coronavírus, não é mesmo? Bom, vimos que a meningite é uma doença que ocorre pela infecção causada por bactérias nas membranas que envolvem o cérebro, que são denominadas meninges, tá? Explique como que a forma de transmissão dessa doença interferiu para que a epidemia acontecesse, né? Por que será que eles tiveram que fechar os estádios, fecharam escolas? Por que os hospitais ficaram tão lotados, né? Essa disseminação da doença, como que ela aconteceu e por que ela aconteceu dessa forma, né? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
Bom, qualquer semelhança é mera coincidência, não é mesmo? Por que será que eles tiveram que fechar? Como que acontece essa disseminação? Como que a meningite é transmitida para que aconteça tudo isso, né? Então, a doença ela se propaga pelo ar, tal qual o coronavírus, né? Pelas gotículas presentes do ar que estão ali infectadas, né? Onde a aglomeração de pessoas, compartilhamento de objetos pessoais, que fizeram com que a transmissão da meningite corresse de forma rápida e se tornasse uma das maiores pandemias, né? Uma epidemia enfrentadas pelo nosso país. Pandemia quando afeta o mundo todo e sim, essa meningite, né? A meningite afetou muitos países, por isso ela foi considerada uma pandemia na época, tá? Ela pode se tornar uma epidemia novamente? Depende, né? Depende de vários fatores. Quanto mais pessoas não vacinadas tiver, mais chance de voltar a nos dar problema, né? E é por isso que o coronavírus também vem dando problema por conta disso, né? A falta da vacinação, né? A falta de cuidado, a aglomeração de pessoas. É por isso que essas medidas, né, de controle na aglomeração são importantíssimas para conter essas doenças. Justamente porque a disseminação ela acontece através do ar, né? Com gotículas de saliva, né? Do espirro, da tosse e tudo mais, tá? Bom, continuando falando sobre as outras, né, bacterioses. Um outro exemplo que a gente tem é a sífilis, que é causada pela bactéria Treponema pallidum, tá? A sífilis, ela tem uma coisa diferente com relação às outras bacterioses, porque ela é transmitida através da relação sexual sem proteção, né, com uma pessoa que esteja contaminada, tá? Ou da gestante para a criança durante, né, a gestação ou mesmo até durante o parto. Tá? Sintomas são os sintomas iniciais, tá? Ela começa com uma ferida oral, né, ou genital, que passa por febre, dor de cabeça, ínguas e manchas, e esses sintomas desaparecem, a pessoa acha que está curada. Tempos depois vem a fase secundária e a terciária com mais sintomas, né, lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas. Sim, a sífilis pode até matar se não houver tratamento. Hoje em dia a gente tem tratamento, tem cura, basta procurar a unidade de saúde, procurar o seu médico para evitar isso daí. E para evitar desde o início, né, a contaminação, obviamente que é o uso do preservativo durante a relação sexual, certo? E no caso das gestantes, todo o acompanhamento durante o pré-natal, ele contribui, né, para o controle dessa sífilis e talvez até para que o neném nasça saudável sem o problema, ok? Sem a doença. Outro exemplo de bacteriose é a gonorreia, tá? A gonorreia é causada pela Neisseria gonorrhoeae, né? Ela é transmitida também através do contato sexual sem proteção, tá? Então, contato sexual anal, oral ou com penetração sem camisinha. Algumas pessoas podem ter dor ao urinar e tudo mais, né? Mas uma das características mais marcantes dessa doença é justamente a produção do pus, né? Aquele corrimento purulento, tá? Que é branco amarelado, que parece um pus, tá? Prevenção, uso de preservativo durante as relações sexuais, todas. É muito fácil de prevenir. E, logicamente, que o tratamento também é através de antibióticos. Então, a gonorreia é uma das mais simples, porque ela é fácil de tratar com um simples antibiótico recomendado pelo médico, tá? E é fácil de evitar, basta usar o preservativo. Ok? Coqueluche é mais uma doença, mais uma bacteriose causada pela Bordetella pertussis, tá? A gente adquire, né, através do contato direto com uma pessoa que não esteja vacinada e que esteja contaminada, tá? Gotículas de saliva eliminadas do tosse, espirro, etc. Entre os sintomas, né, mal-estar geral, corrimento nasal, tosse seca, febre baixa, o que parece muito com uma virose, por exemplo, então é muito confundida, certo? A prevenção é através da vacinação e, obviamente, que evitar o contato com quem esteja doente, tá? Bom, vamos relembrar, né? Como nós estamos falando de doenças causadas por bactérias, não são os antivirais que vão tratar essas infecções causadas por bactérias. Afinal, os antivirais é uma classe de medicamentos que vai tratar as infecções virais, certo? O que trata as infecções causadas por bactérias ou bacterioses são os antibióticos, porque são eles que vão combater e eliminar essas bactérias nocivas, tá? Não vão destruir o vírus. Esse tipo de medicamento não destrói vírus, ok? Então, antibiótico trata bacterioses, antivirais tratam infecções virais. E, é claro, evite se automedicar, né? Procure sempre assistência médica, ok?
E mais uma notícia aqui sobre as superbactérias, né? Uma superbactéria no Paraná estuda aponta aumento de bactérias multiresistentes em UTIs Covid-19. Internações por Covid, né? Em unidades de terapia intensivas, UTIs no estado do Paraná, favoreceram o aumento da incidência de bactérias multiresistentes, além do crescimento no uso de antibióticos das instituições de saúde. Pesquisadores constataram que em 2020 houve um aumento na incidência de uma bactéria chamada Acinetobacter baumannii, que é resistência a antibióticos de amplo espectro. Então, durante toda a pandemia do coronavírus, né, muitas pessoas precisaram ser internadas em UTI, obviamente que há muito tempo internada, né, sem se movimentar, né, recebendo alimentação através de sonda, isso pode favorecer, né, o surgimento de bacterioses, né, doenças causadas por bactérias. Quanto mais tempo, maior a chance de desenvolver, e daí entra o uso de antibióticos. Então, um antibiótico, 2, 3 que são utilizados, isso vai favorecendo com que surjam bactérias mais resistentes. Quanto maior o tempo de internação, maior a chance, tá? Além disso, houve uma disseminação errônea, né, de que um antibiótico de amplo espectro poderia diminuir casos, né, graves de coronavírus, e com isso as pessoas começaram a tomar antibióticos sem prescrição médica. E isso favorece também o surgimento de superbactérias, aquelas bactérias resistentes, justamente porque a pessoa tomou sem necessidade, certo? E isso favoreceu o aparecimento dessas bactérias mais resistentes. E vamos para uma atividade mão na massa, tá? Eu coloquei um QR Code ali, se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, ele vai te levar para uma música. A música é chamada Zé Meningite. Então ele fala assim, ó, a letra da música diz assim: Zé Meningite já teve bronquite, leptospirose, cancro, sarampo, catapora, varíola, cachumba e gastrite. Tétano e hepatite, febre amarela e conjuntivite, derrame cerebral, coqueluche e celulite, faringite, doença de Chagas e labirintite. Ah, meu Deus! Essa é uma parte da letra dessa música, tá? A música, ela tá listando, então, várias doenças, né, causadas por vírus e bactérias. Eu quero que você selecione essas bacterioses, as doenças causadas por bactérias que foram citadas pela música, tá? E vamos preencher essa tabela com as bacterioses e a prevenção dessas bacterioses, tá? Vou dar um tempinho para você ouvir a música, responder a questão e eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu listar as doenças? Listar as doenças, as bacterioses é relativamente fácil, né? A prevenção também não é tão difícil. Então ele cita meningite, hepatite, leptospirose, coqueluche e tétano. Bom, meningite, hepatite, coqueluche e tétano, a prevenção é através da vacinação, principalmente, não é mesmo? Já a leptospirose, evitar a água contaminada. Bem simples, não é mesmo? São várias doenças que ele cita. São várias formas de prevenção, ok? Então, nessa aula nós aprendemos sobre as principais bacterioses, os métodos de prevenção das doenças causadas por bactérias. Relembramos também a diferença do antiviral e o antibiótico, a importância desses medicamentos e em quais situações eles devem ser utilizados. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.